A região nordeste do Brasil foi a primeira a ser ocupada pelos portugueses já em 1500, quando chegaram às terras brasileiras. Segundo o IBGE de 2019, o Nordeste ocupa aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 18% do território brasileiro. Possui por volta dos 57 milhões 71.654 habitantes, com 39,64 habitantes por quilômetro quadrado em sua densidade demográfica, com renda média per capita de R$ 887. O PIB do Nordeste equivale a 367 bilhões 861 milhões 916 mil reais. O IDH corresponde a 0,659. O Nordeste é a região com mais estado, embora não seja a com maior área territorial. Possui um total de 9 estados em seu território, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Bahia é o maior estado e melhor time do Nordeste, enquanto Sergipe é o menor estado. Devido à presença de solos rasos e pobres, além da proximidade com a linha do Equador, muitos estados possuem o clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente, além das cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. Como a região é localizada em uma área de baixa altitude, seu clima sofre pouca variação nas temperaturas ao longo do ano. No entanto, há grande variação quanto ao volume de pluviosidade durante o ano, sendo mal distribuído na região, causando secas severas em alguns estados e abundâncias de chuva em outros. Os climas encontrados no Nordeste são equatorial, tropical, semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. O relevo do Nordeste ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados às secas que ocorrem no sertão. É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies, sendo estas últimas encontradas no litoral nordestino. Os planaltos e as depressões ocupam todo o interior, com altitude de 800 metros a 1.000 metros, funcionando como uma barreira dos ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico. Devido à altitude, os ventos úmidos do oceano precisam elevar-se, esfriando e perdendo umidade. Com isso, ao transpor a barreira planáltica, esses ventos estão secos, o que explica de forma parcial a seca em algumas áreas do interior nordestino. As depressões podem ser encontradas ao longo do vale do Rio São Francisco, sendo conhecidas como depressões sertanejas, e tendo altitudes de 200 metros a 500 metros. Elas ocorrem em todos os estados nordestinos, exceto no Maranhão e no Piauí. No Nordeste brasileiro, encontramos a presença de 3 grandes bacias hidrográficas: a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Essa última tem incidência apenas no sul do estado do Maranhão, divisa com Tocantins. A Bacia do São Francisco é a mais importante, pois o rio que leva seu nome é perene, não deixando de existir nos meses de seca. É importante, pois além do seu consumo, devido ao relevo acidentado da região, usinas hidrelétricas foram instaladas para a geração de energia. Já a Bacia Paraibana é a segunda bacia mais importante da região Nordeste, percorrendo áreas semiáridas. Entretanto, grande parte de seus rios, como o Rio Canindé e o Rio Poti, é inerente, ou seja, eles deixam de existir durante o período da seca. Em contrapartida, essa bacia abriga um rico reservatório de água subterrânea, o que promove a construção de poços artesianos que ajudam a população local nos períodos mais críticos de seca. Já a bacia do Tocantins-Araguaia trata-se da maior bacia brasileira localizada totalmente no território nacional. Os seus rios principalmente são os rios Tocantins e Araguaia, cujas águas são aproveitadas para a geração de energia elétrica, navegação, abastecimento na população e também para o desenvolvimento de atividades econômicas como a agropecuária. Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar 5 tipos de vegetação no Nordeste.
Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. Localizada no litoral nordestino, a Mata Atlântica sofreu grande alteração por parte do ser humano no início da colonização. Primeiro para a extração do pau-brasil, depois para o cultivo da cana, sendo a primeira vegetação desmatada do país. Atualmente possui algumas áreas preservadas na Bahia, onde há o rico cultivo de frutas. O cerrado, uma vegetação típica de climas tropicais, com duas estações definidas, uma seca, inverno, e a outra chuvosa, verão, com árvores de baixo e médio porte. Já a caatinga é uma vegetação com plantas acostumadas com a baixa umidade, o que chamamos de plantas xerófitas. Essas plantas costumam ser tortuosas, com cascas grossas e cheias de espinhos. Quando não chove, elas perdem suas folhas para reter água, além de ter raízes profundas que ajudam na captação de água do solo. Já a mata dos cocais recebe esse nome devido às espécies de palmeiras, a carnaúba e o babaçu. Essas palmeiras fornecem matéria-prima para a indústria de sabão, margarina, combustíveis e são importantes para o sustento da população local, que retira os cocos para sua subsistência. Os manguezais são vegetações acostumadas a solos com alta salinidade, devido ao contato com a água do mar. Nessa vegetação, encontramos crustáceos, como caranguejos e siris, muito utilizados na gastronomia das praias nordestinas. O povoamento da região Nordeste ocorreu desde os primórdios da história brasileira, com a chegada dos portugueses no século XVI. Nessa época, o cultivo de cana em grandes latifúndios, voltado para a exportação, era a base da economia e desenvolvia-se basicamente no litoral, dando origem a cidades como Salvador, Recife e Olinda, grandes centros comerciais e administrativos. Já o interior da região foi povoado com a base na criação de gados, destinado à alimentação e para o trabalho nos engenhos. Entretanto, no século XVII, a produção de açúcar no Brasil entrou em declínio, pois outros centros produtores surgiam no mundo, principalmente na América Central, no século XVIII e XIX. Com a demanda europeia por algodão, novamente a região Nordeste voltou a ser ocupada para o plantio dessa matéria-prima, exportada para a Europa. Com isso, vários empresários estrangeiros preocupados em interligar o interior nordestino, onde era feito o plantio de algodão, com os portos financiaram ferrovias para a região, o que favoreceu a ocupação do sertão e do agreste. As ferrovias explicam a expansão de várias cidades no Nordeste, como a Fortaleza, Caruaru, Campina Grande e Sobral. Já no século XX, com a forte industrialização da região Sudeste, o Nordeste assume o papel de fornecer os produtos agrícolas utilizados na alimentação da população daquela região. Isso gerou mais empobrecimento nordestino, pois as riquezas ali produzidas eram exportadas, como ocorriam desde o cultivo da cana. Isso fez com que pessoas migrassem para o centro-sul do país, em busca de melhores oportunidades. Atualmente, três grandes cidades são referência no assunto de urbanização e infraestrutura social: Recife, Fortaleza e Salvador. Essas cidades, durante o século XX, apresentaram melhor desenvolvimento econômico e social, adquirindo um papel importante no Nordeste. Esses fatores relevaram uma migração de retorno. No fim do século passado e no início do século XXI, de muitos nordestinos que estavam no Sudeste para suas cidades natais. Podemos classificar as principais atividades econômicas do Nordeste, distribuindo-as nas sub-regiões nordestinas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Dentre as atividades econômicas da Zona da Mata, podemos citar o turismo, os centros comerciais, produção de petróleo, tanto em terra quanto em mar. Na plataforma continental, a produção de sal marinho e as atividades industriais, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se também a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil. No sertão, a atividade econômica mais produtiva é a criação de caprinos, além da criação de gado bovino,
ambos de forma extensa. O Nordeste é responsável por 91% dos caprinos criados no Brasil. Isso porque cabras e bodes são adaptados ao clima seco da região. Além do gado, há a produção de algodão, com destaque para as cidades da Paraíba, do Ceará e do Piauí, o maior produtor da região. No Agreste, a atividade que se destaca é a pecuária, com criação de ovinos e bovinos. As cidades que se destacam são Garanhuns, Caruaru e Campina Grande. Na sub-região meio norte, podemos destacar o extrativismo vegetal com cultivo de carnaúba e babaçu. Há também um importante complexo metalúrgico e a construção da ferrovia Carajás, que liga o Pará ao porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. A cultura nordestina é rica e bem diversificada, devido ao passado colonial e à variedade natural. Muitas manifestações artísticas retratam a vida dura do sertanejo, o homem do sertão, ou a luta pela sobrevivência no passado escravista. Há também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura que houve de povos como nativos, negros e portugueses. Dessa forma, o artesanato e a gastronomia, as festividades e o vestuário remetem a uma grande miscigenação, dando à região traços de riqueza e diversidade. Nas festividades, podemos citar o frevo, dança típica pernambucana, que tem seu nome originado do verbo ferver, pois o ritmo é quente, rápido e bastante animado. Há também outros tipos de dança, como shot, forró e bailão. A capoeira é uma mistura de dança com luta. Iniciou-se no Brasil, no estado da Bahia, no período em que escravos africanos lutavam contra os senhores em busca de liberdade e dignidade. Hoje é um evento praticado em todo o mundo, o que revela sua força, sendo considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. A literatura nordestina é riquíssima, com autores renomados no Brasil e alguns até no mundo. Entre os mais importantes podemos destacar Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Ferreira Goulart e Augusto dos Anjos. Podemos mencionar ainda na literatura o cordel, uma espécie de poesia em que os versos rimam entre si. Essa literatura é marca registrada do Nordeste, e muitas histórias foram contadas dessa forma, passadas de geração para geração. Na culinária, a mistura de povos também faz-se presente, além de englobar frutos do mar, utilizando-se das riquezas naturais. Como exemplo, temos o vatapá, a moqueca, o acarajé, o caruru, o munguzá, a paçoca, a canjica, a rapadura, a buchada de bode, o bolo de rolo e outras comidas típicas da região.